Querida comunidade, se a semana passada, se domingo passado, nós meditávamos a missão de Simão Pedro, de São Paulo, hoje podemos falar da missão de cada batizado. O Evangelho de hoje, capítulo 10, certamente quando Lucas escreve que nosso Senhor convocou 72 e os envia, é porque na cabeça do povo daquela época, eles acreditavam que a nação pagã era mais ou menos 70 a 72 povos. Quando Lucas escreve que Jesus envia 72 missionários, é para dizer toda a humanidade precisa ser evangelizada. Aquilo que no capítulo 28 de Mateus, Jesus fala: ide por todo mundo, todo mundo. Então, na mentalidade semítica, os povos eram 70, 72 que precisavam justamente conhecer a Deus. Queridos, portanto, esses 72 nos faz recordar que a humanidade, toda ela, precisa conhecer Jesus Cristo. É claro que nós passamos por um período muito forte em que a igreja se preocupava em ir, sobretudo à África, aos lugares mais distantes. Inclusive aqui no Brasil, muitos foram enviados para a evangelização na Etiópia, aqui. Hoje já se pensa diferente, né? De modo que parece que esses lugares onde precisavam ser evangelizados, hoje parece que são mais bem evangelizados do que aquelas terras de onde saíram os evangelizadores. Inclusive se fala muito em voltar, né? Aqueles que foram aos países que precisavam de evangelização e ao retornarem aos seus países de origem, se assustam. A gente vai tão longe para falar de Jesus, enquanto perto de nós tem gente que não conhece. Existem dois documentos na igreja, Apostolicum Actuositate, número 2, do Vaticano II, em que fala da missão, A família é convocada, Presbyterorum Ordinis também, capítulo 2. Cada membro da família é responsável em ser profeta. Hoje nós estamos, portanto, muito necessitados de homens e mulheres abnegados de si mesmo na evangelização. A gente se alegra quando vê a igreja cheia, mas a gente sabe que não são esses apenas os batizados. A gente sabe que são muitos os outros, aqueles que um dia receberam o sacramento do batismo. A gente se contenta quando vê a igreja cheia, mas esse é apenas um pequeno grupo. Infelizmente, hoje se busca muito o sacramento, mas como um evento cultural. Todo mundo batiza, eu também batizo. E ai do padre se não batizar. Às vezes vem de modo irregular, às vezes vem crendo que o batismo é apenas um evento mágico, plim, e já resolveu o problema, está todo mundo no céu. E a gente sabe que não é assim. A evangelização é um processo diuturno, dia e noite, noite e dia, um dia todo dia. A evangelização, queridos, passa não apenas em ir à missa aos domingos. A evangelização passa pelo nosso comportamento em cada lugar, por onde a gente passa, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente atua como cidadão. É lá que acontece a evangelização. E a evangelização, queridos, é um processo de comportamento. Nós precisamos nos convencer de que nós somos de Deus. Nós precisamos nos convencer que nós somos promotores do projeto divino. Se fala muito, ontem nós estávamos no velório,
e tinha um senhor lá protestante. Quando eu ia saindo, estava de batina, né? Eu vi que ele era protestante. Ele dizia: Jesus está voltando. A gente fica achando que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus não está voltando, ele já voltou. Ele está no coração de cada um que acolheu. Se é pelo dedo de Deus, Lucas 11, versículo 20, se é pelo dedo de Deus que eu faço milagres, curas, então o reino de Deus está entre vocês. E aqui, querida comunidade de fé, a gente sabe que o modo de ver o rosto de Jesus é olhando para o rosto daqueles que foram batizados. O problema é que o rosto daqueles que foram batizados está deformado pelo pecado. E mais do que isso, nós nos conformamos, habituamos com esse estilo de vida. Vocês viram na primeira leitura o profeta Isaías, esse profeta, porque na verdade são três, né? O livro do profeta Isaías, ele é dividido em 3 blocos, né? Do capítulo 1 até o 39 é um bloco, do capítulo 40 até o 55 é outro bloco, do capítulo 56 até o 66 é outro bloco. Dizem que são três Isaías, né? E esse último é o Isaías chegando depois da Babilônia, depois que o povo saiu da escravidão, depois que o povo está voltando para casa. Por isso que ele escreve assim: alegrai-vos com Jerusalém, ou seja, enchei-vos de entusiasmo, de esperança. É claro, a cidade está arrasada, Jerusalém está destruída, o templo foi demolido pelos babilônios, a cidade toda devastada, o lugar de culto, o altar foi profanado. Agora o profeta está injetando o povo que voltou depois de 50 anos de escravidão. Precisa alguém dizer para eles: olha, não fique desanimado não, coragem. E hoje não é diferente. É preciso ter alguém que diga: coragem, entusiasmo na fé. Tenha coragem, fiquem contentes. Rebanho, pequena porção, eleita pelo Senhor. Queridos irmãos, por isso que o profeta fala, né? Você que está chorando, você que chorou por ela, fiquem tranquilos, vocês serão consolados, serão carregados no colo, serão saciados, aleitados, vão deliciar dos úberes de sua glória. Você que está desanimado, não fique triste. Eis que farei correr para você a paz como um rio. Olha o profeta dando injeção de ânimo. Assim também, eu e você somos convidados, nesse mundo dilacerado pelo pecado, a ainda crer e ser o profeta de esperança. Né? Não é assim que nós falamos desse ano, o ano jubilar? Peregrinos, por onde a gente passa, a gente precisa gerar esperança e entusiasmo. Onde a gente passar, a gente precisa falar do projeto de Deus. Né? O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus conta a parábola da ovelha que se desgarrou, o pastor que deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu até encontrar. Eu quero dizer que hoje nós estamos no papel inverso. Hoje a gente só tem uma ovelha e as 99, foram embora. E a gente fica cuidando daquela ovelha que, a única ovelha que a gente tem, a gente fica cuidando. Olha, não vai não, fica aqui. Porque as 99, zarparam. Né? Se Nosso Senhor estivesse aqui hoje, ele ia dizer o contrário, contando essa parábola. O pastor iria deixar aquela ovelha sozinha e correr atrás das 99 que desgarraram, até encontrá-las, porque é assim que aconteceu. As 99 foram embora, só ficou uma. Infelizmente a nossa evangelização é essa. A gente fica cuidando só daquela que ainda está ao nosso redor. A gente não se preocupa com as 99. É por isso que a gente fica feliz quando a igreja está cheia. Ah, que maravilha. Não, esse aqui é um pequeno grupinho.
Ou seja, é aquela ovelha que não foi embora. Porque as 99 estão aí, preocupadas com o trabalho, preocupadas com a semana, preocupados com os ofícios do dia a dia, preocupados com as festas, preocupados com tanta coisa. E um pouco preocupado com o projeto divino. Queridos irmãos, é tempo da gente tomar consciência de que o pequeno grupo, a única ovelha, é esse rebanhozinho que está aqui. A gente olha para a Lagoa das Flores, quando a gente vem descendo na serra, a gente vê, sobretudo à noite, como é grande a Lagoa das Flores. A gente fica contente quando, sei lá, domingo tem 100 pessoas numa missa. Mas esse é um pequeno grupo. Aí vocês podem perguntar, mas padre, então o que a gente tem que fazer? É não se contentar com esse pequeno grupo. É claro, agradecer a Deus pelo rebanhozinho que ainda existe, mas ir atrás daquelas que se desgarraram. A evangelização passa por um processo difícil, porque quando a gente vem à missa ao domingo, é para que a gente se abasteça, para a gente passar a semana toda gastando, e a gente não tomou consciência disso. Eu tenho que ir à missa, né? O padre falou, eu escutei o Frei Justo dizendo que se não for a missa domingo a gente está em pecado, então eu vou para a missa. Hoje, sobretudo, a gente escuta muitas confissões nesse sentido. Padre, eu não comprei hoje porque eu não fui à missa ao domingo. Muito bem, mas e a sua vida no dia a dia? Tem se comportado como um bom cristão? Tem sido um promotor vocacional do reino? Tem falado palavras que edificam, que levam? Às vezes a gente não está preocupado com isso. A gente entra na fila da comunhão. O importante é ir à missa ao domingo. Mas e no dia a dia? Você se comportou como um bom cristão? Você foi um evangelizador do reino? Porque nosso Senhor pediu para que, capítulo 5 de Mateus, versículo 16, brilhe vossa luz no meio dos homens, para que os homens olhem para vocês e glorifiquem a Deus que está no céu. Ou seja, o pagão precisa olhar para um cristão batizado e dizer, esse é diferente de mim. Ainda que eu não mude de vida, eu olho para ele com respeito, porque eu sei que não é a palavra que ele diz que me convence, é a sua vida. É o seu estilo, é o seu jeito de ser, é o seu jeito de andar, é o seu comportamento onde entra, onde sai, o modo como fala, as pessoas que abordam pelo caminho. Inclusive, Jesus fala no Evangelho de hoje que a gente não deve nem cumprimentar alguém pelo caminho. Por quê? Não deve cumprimentar alguém pelo caminho? A gente precisa entender o que está por trás dessa palavra. É porque a evangelização é urgente. Ou seja, o que nosso Senhor pede é que a gente não perca tempo. No lugar onde você chegar, dizei primeiro. Às vezes a gente pensa assim, para ser um bom evangelizador, eu tenho que parar as pessoas, olha, aceitei Jesus. Olha, Jesus é nossa vida. Olha, você reza o texto todo dia. Olha, seja devoto a Nossa Senhora. Não é assim que a evangelização acontece. Dizei primeiro, a paz esteja convosco. Ou seja, o papel do evangelizador, antes de falar de Jesus, é gerar no coração de quem te escuta a paz. O papel do evangelizador é gerar esperança no outro. É fazer com que aquele coração que está atribulado encontre conforto e esperança. E só depois é que a gente deve entrar com a evangelização mais catequética. O problema é que a gente quer falar de Jesus, mas nem Jesus está conosco ainda. O grande dilema é que a gente quer evangelizar os outros, mas nem nós mesmos somos ainda evangelizados. A gente quer falar da Bíblia, mas a Bíblia ainda não encontrou nem terreno no nosso coração para morar. Por isso que a evangelização é ainda um problema muito sério. Vocês escutaram Paulo dizendo hoje, nessa segunda leitura, quanto a mim, o que eu tenho que me gloriar é da cruz de Cristo. Quem quer saber de cruz? Quem quer aceitar o sofrimento? Ninguém.
Eu preciso me convencer que o sofrimento faz parte da minha vida religiosa. O problema é que a gente procura logo um jeito de safar do problema. Nada de cruz, é só de glória. É por isso que hoje a gente tem um monte de seitas, porque lá só fala de glória, vitória, vitória para cá, vitória para lá. Você vai vencer, você é um vencedor. Né? Igrejas, olha, está vendo? Arrancaram os crucifixos. Por quê? Porque a cruz escandaliza. Às vezes até em algumas igrejas, né, católicas, ao invés de colocar o crucifixo, colocam Jesus ressuscitado, né, glorioso. Ou seja, porque a sociedade pós-moderna não pode falar de sofrimento. Por isso que a gente está muito longe daquilo que é o ideal. Né? Onde, né, aquela canção de São Francisco de Assis, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Né? Onde houver choro, que eu leve esperança. Fazei-nos, né, que eu procure mais consolar que ser consolado. Né? Como é que é? Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Ou seja, é sempre, a evangelização é sempre uma saída de nós. E nunca espera do outro. O outro é que tem que vir a mim. Às vezes até na igreja, né? Se não quiser vir a missa, não venha. A gente deve lançar essa proposta aí ao encontro deles. Dizem que quando Maomé vai a montanha vai a Maomé. A Bíblia é assim deles. E eu digo, muito mais do que discurso, muito mais do que palavras, é a atitude. Eu tenho certeza que o nosso comportamento fala muito mais do que nossas palavras. E pode ter certeza que convence mais o modo como a gente vive as palavras que a gente profere. Que Deus abençoe a todos nós e que este Evangelho tão bonito, do qual a gente poderia esmiuçar mais elementos, por exemplo, a oração. Pedi, pois, o dono da messe, enviai operários para a vossa colheita. Por quê? Há 2000 anos Jesus falou isso e nós temos dificuldades ainda hoje. É porque trabalhar para o reino nunca foi fácil. Eis que vos envio como lobo no meio de ovelhas. É assim? Não é o inverso. Cordeiro no meio de lobos ferozes. Lá você será estraçalhado. Lá você será achincalhado. Lá vão depreciar a sua vida. Mas quem é que quer uma vida desse tipo? Quando a gente olha, a gente se assusta. Eu prefiro ficar na minha. Nada de me comprometer. Né? Nada de me envolver com nada. É só eu com Jesusinho. Porque assim ninguém vai me reclamar comigo e nem vai me xingar. Cuidado, cuidado, não defenda muito a sua pele, não. Porque Jesus disse: quem der a sua vida vai encontrar. Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Agora quem perder a sua vida por amor a Ele, esse vai encontrar vida de verdade. Então não tenha medo de ser achincalhado. A gente tem medo, né? A gente vai chegando no serviço, a gente tem medo de dizer que é cristão. Vai para a universidade, como lá só tem gente fumando maconha e pintando e bordando. Antigamente a gente ia para a escola para estudar, né? Aí chegam uns moleques velho, tudo buchudo, né? Que nasceram numa família sacana, né? Umas famílias que não têm educação religiosa. Aí chega na universidade uns professores que não têm nenhuma moral religiosa. Aí os coitadinhos ficam lá como objetos de manipúlio desse povo. E aí, ao invés de estudar para ser alguém na vida, vai meter a cara na maconha, na cocaína, cheirar pó e chumbregar nas praças da universidade. Né? Queridos irmãos, e o cristão que está lá tem vergonha de se aparecer como cristão. Ou seja, por quê? Porque tem medo de ser esnobado. É assim que acontece. A evangelização é isso, queridos. É não ter medo de ser aquilo que você é. Independentemente se alguém vai pensar diferente. O importante, Jesus ele tinha um ideal. Independentemente daquilo que os outros pensavam, Jesus nunca perdeu a rota. E é isso que a gente tem medo.
Ah, eu tenho que ser como eles, porque senão eu vou me sentir excluído. Eu posso te dizer uma coisa para vocês? Eu não acredito que todo mundo gosta de tomar cachaça. Eu não acredito que todo mundo gosta de cerveja. Agora, eu acredito que tem muita gente que toma para não se sentir de fora. Pode ter certeza. Porque eu preciso ficar no meio deles para que eles não me sintam, eu não me sinta excluído do grupo. Então eu tenho que tomar. Porque se eu não tomar, vou dizer, ih, olha, parece que só quer ser santo. Ih. Eu acredito nisso. Nem todo mundo gosta de beber. Agora, para não se sentir excluído, é que mete a cara. E o pior, se torna independente. Né? Na rodinha de amiguinhos, maconheiros. A pessoa talvez nunca pensou nem quis, mas aí para não se sentir excluído, aí dá um tapa no pó. E aí é onde entra a desgraça. Ou seja, não tem princípio. É sempre Maria que vai para as outras. É como a ovelha que arrombou a cerca. Quando uma entra, todas vão atrás. E é aqui que está a diferença na evangelização. Nunca ser Maria que vai para as outras. É sempre ser diferente. Que Deus abençoe a todos nós, comunidade. E que a evangelização passe, primeiro pelo convencimento de que nós somos filhos de Deus e que precisamos ser uma centelha de luz, ainda que seja uma fagulhazinha nesse mundo dilacerado a escuridão, as trevas do erro. Que Deus nos abençoe. Que Santo Antônio de Pádua, esse grande missionário, interceda por nós, nos dando a capacidade, primeiro, de nos evangelizar. Porque se a gente for convencido de que o nosso coração já foi um solo evangelizado, pode ter certeza que para evangelizar os outros é questão de tempo.